aqui, muito bom estar aqui, muito bom dar início esse ano de 2024, né, com vocês, ano de trabalho, trazendo novas perspectivas para ajudar a população. O nosso intuito é ajudar, nenhum trabalho funciona, flui, se não for para ajudar o próximo, né, e a psicanálise ajuda e ajuda muito, e é muito bom estar com vocês nesse momento, nessa palestra. Eu quero contribuir com a hipnose, que é a minha ferramenta principal de trabalho, e eu tenho a grata oportunidade de ministrar o curso para os psicanalistas aí na Escola Freudiana. Então, quem quer inserir a hipnose no seu atendimento, fiquem atentos que daqui a pouco a gente já vai ter uma data para o nosso curso de hipnose clínica. E aí eu vou falar um pouquinho, né, a importância da hipnose no processo psicanalítico. Porque, às vezes, a gente vê pela internet, será que a hipnose briga com a psicanálise? A hipnose deixou de ter importância? E, definitivamente, não. Eu aplico no meu consultório e dá super certo. Tenho ótimos resultados, inclusive vou compartilhar com vocês alguns aí no final. E funciona muito bem. E aí eu vou explicar o porquê que a hipnose é importante e muito, é uma ferramenta muito importante. E aí eu vou falar de inconsciente, foco e imaginação, porque eu vou falar um pouco do funcionamento da nossa mente e como que a hipnose funciona. Porque muitas pessoas falam da hipnose como se fosse uma mágica, uma magia, mas a gente só traz para fora, né, o que tem dentro do inconsciente daquela pessoa. A gente não faz mágica. Eu não entro na cabeça de ninguém. É o próprio paciente que traz o que já está lá dentro, através do foco e da imaginação. Então, assim, o saber psicanalítico, ele é assim, o inconsciente é a palavra-chave. E quando nós falamos de hipnose, é foco e imaginação. Eu errei, botei uma palavra, são duas palavras, foco e imaginação. Foco, por quê? Você entra em hipnose sempre, porque quando você foca numa coisa, a sua mente distrai, esquece o fator crítico. E imaginação é porque a nossa mente é lúdica. Muitas vezes a pessoa associa uma imagem, eu ouvi um barulho ali, eu já crio uma imagem na nossa mente, uma imaginação. Talvez é só um gatinho pulando. E as pessoas já pensam, é um bandido, eu estou em perigo. Alerta, de acordo com o que a pessoa tem dentro, ela imagina. E foco porque ela fica focada num único ponto. E a hipnose, ela é natural da mente. Você focou naquele único ponto, que é o barulho. Aí já vem a imaginação. E aí o fator crítico, ele some. Você quebra aquele fator crítico em que você é capaz de pensar o que é verdade, o que é mentira. Tipo assim, pode ser um gato, pode ser um cachorro ou vento. Não, você só pensa o que é emocional para você. Ou seja, uma dor. Então, esse estado natural da mente de você focar em uma coisa só e imaginar. E por um exemplo assim que acontece com todo mundo, e eu gostaria já que vocês lembrassem daquele filme. E eu arrisco em dizer aquele filme infantil. Era um filme infantil que você estava assistindo com a criança, você começou a chorar. Peraí, o filme era infantil, era para criança, né, teoricamente, e você está chorando por quê? Porque foi tão emocionante. Aconteceu comigo, eu fui ao cinema assistir Elementos, o fogo beija a água. Totalmente irracional. O fogo beija a água? Como assim? Isso nem funciona, isso nem existe. Mas a emoção daquela cena tocou com a minha emoção. Então, se aquele filme fez sentido para você, qualquer filme que você pode lembrar que você chorou, é porque a emoção daquele filme driblou o seu fator emocional a ponto de você parar de pensar, isso não é real, é só um desenho animado. Não, você focou, concentrou, driblou o fator crítico porque foi na sua emoção. E você imaginou que aquilo ali traz toda emoção e faz sentido para a sua emoção.
Então, é uma sugestão externa. O amor é lindo. Aí acontece aquela cena de amor no filme e você chora. Você sabe que é um filme, você está ali para assistir o filme, mas ele quebrou o seu fator crítico. E você acessou uma emoção que tem em você. Isso é hipnose, isso acontece todos os dias. Quando alguém conta uma história para você e você fica com muita raiva, você não conhece os personagens. Você não sabe o fundamento daquela história, mas você conectou com a emoção e ficou emocionado, e já ficou com raiva naquela história, não, como pode, é um absurdo. Isso faz até o efeito manada que acontece na sociedade, né? Quando alguém conta uma história, e hoje com a era das redes sociais, a história vai passando e você vai o quê? Focando, imaginando, hipnotizando. E aí acessa uma emoção, nossa, mas foi com a criança, e para mim é um absurdo que seja com a criança, e aí o que acontece? Acessa a sua emoção, você é hipnotizado. Por isso, alerta, parem de assistir jornal, tá? Porque o jornal, ele acessa a sua emoção e ele sempre começa com o funcionamento da mente. A mente é muito focada no fator de proteção, né? Eu preciso me proteger. Tem gente que fala assim, eu preciso saber notícia, eu preciso ficar bem informado, porque eu preciso saber dos perigos do mundo para me proteger. E aí você se engana, você fica num estado de alerta geral. Se o bairro X passou na televisão uma coisa muito trágica, aquilo vai acionar sua emoção e você vai ficar focado naquilo. Você vai acessar emoções ruins, vai tirar a qualidade da sua vida. Jornal hipnotiza e muito, muito, muito. Então, já desliga a televisão. Vamos assistir aí um YouTube com coisas de psicanálise, saúde mental, que vale mais a pena. Então, essa hipnose, a hipnose ela só usa a nossa mente, é um fator, é um estado natural da mente. E o que é hipnoterapia? Quando eu falo assim, eu sou Raquel, eu sou hipnoterapeuta, porque eu uso os recursos da mente no ambiente analítico, terapêutico. Eu uso a hipnose como ferramenta para justamente descobrir o que faz aquela pessoa estar com aquele sintoma. É a hipnose no processo analítico. Eu sempre falo assim, a pessoa está com um espinho no pé e ela quer continuar andando. A caminhada não vai ser muito mais fluida se ela tirar o espinho? A hipnose faz isso. Eu sei que ao longo dos anos, vários colegas pregaram que a hipnose era tipo assim, uma sessão, está tudo resolvido, sua vida estará ali maravilhosa a partir dessa sessão. Essa mágica não existe. A hipnose ela funciona no processo. Você tirou o espinho que está machucando, continua a caminhada. Não existe mágica. A hipnoterapia ela auxilia o tratamento de transtornos mentais e físicos, assim como combater hábitos e sentimentos indesejáveis. O nosso físico, a emoção, ela se aloja na carne. E nós sabemos que essa psicossomática acontece muito, muito, muito. As pessoas precisam se antenar que o físico está refletindo o emocional. Então, quando eu descubro qual é aquele entrave que está lá no inconsciente, que aconteceu na infância daquela pessoa, vai libertar ela de transtornos mentais, físicos, em hábitos indesejáveis e vícios, porque a única diferença de hábito e vício é que hábito a gente considera positivo e vício é negativo, mas é a mesma coisa. Quando a gente bate naquela tecla ali, faz aquele hábito todo dia, naquela ação, ela vira um hábito. E quando a gente começa a fumar um cigarro sempre, 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 ela vira um vício. Então, hábito e vício, ela só é diferente por isso, porque o hábito é positivo e o vício negativo. Então, a gente trabalha com a hipnose auxiliando no tratamento e para resolver essas questões. Porque vários problemas, eles são pelo passado, por eventos do passado. E a maioria das pessoas não se lembra. Eu tenho um paciente, agora recente, quem estava lá no congresso não viu esse caso ainda, porque eu tenho um monte de exemplo aí no final que eu apresentei até lá no congresso. Ele disse, eu quero muito hipnose. Um homem, memória fotográfica inteligentíssimo.
Eu ouso dizer que ele é um gênio da área dele, muito inteligente. Mas ele disse assim, eu tenho alguma coisa, não sei o quê, mas sabe, alguma coisa me incomoda aqui, eu não sei o quê. Ele não lembrava mesmo, gente, ele só dizia assim, sabe, tem algumas coisas assim, por exemplo, eu chego no aeroporto, eu procuro uma loja de perfume, procuro uma loja de perfume e fico cheirando os perfumes, procurando um perfume floral. Eu acho isso muito estranho. E tem algo que me faz mal, mas eu não sei nem explicar que emoção que está por trás disso. Eu preciso de hipnose. Quando eu coloquei ele em transe, ele foi direto. Então, assim, quando ele já tinha essa vontade, é porque o inconsciente dele estava incomodando. O corpo fala com a gente o tempo todo. Nós, é que na correria do dia a dia, muitas vezes não paramos para ouvir. Vamos ouvir nosso corpo. Por que aquele incômodo? Olha só, ele foi sensível a ponto de observar que quando ele chegava no aeroporto e cheirava perfumes florais, tinha alguma coisa errada, porque ele não gosta para usar, mas ele tinha o hábito de procurar todas as perfumarias só para ficar cheirando perfume floral. Eu não entendia por quê, além daquele incômodo que ele sentia. Quando eu coloquei ele em transe, ele foi direto, um abuso, quando ele tinha só 6 anos. Um abuso sexual. A babá prendeu ele no meio das pernas e agarrou, imagina a cena aí, vamos usar nossa imaginação, porque todo mundo aí tem a imaginação. Agarrou e ele ficou muito perto daqui e o perfume dela era floral. Então, o incômodo, ele falou assim, que não gostava que ninguém abraçasse ele tinha um incômodo porque ele se sentiu muito preso e aquele perfume floral. Ele nunca... Quando ele voltou do transe, ele ficou, mas como pode? Ela era minha babá. Meu Deus, foi babá minha e da minha irmã por X anos, aquilo foi horrível, né? Então, isso foi um caso muito sério. Mas ele não lembrava. Por que ele não lembrava? Porque a mente bloqueia. A nossa mente, ela quer proteger a gente o tempo todo. A pessoa fica obesa para proteger, gera uma doença para proteger, porque a mente mente. Anota isso aí. A mente mente. Então, ele acha que está só o quê? Protegendo. Então, a mente bloqueou. Para ele não ficar sofrendo todo dia, lembrando, a babá te abusou, a babá te abusou. A mente bloqueou, então ele não lembrava. Então, nós acessamos essa dor e foi um momento muito crítico, porque ela era uma pessoa que trabalhou muitos anos na família. Então, vários problemas causados. Ele tinha outros problemas que aquilo ali estava causando e ele não percebia. Ele só percebeu que aqueles problemas que ele tinha eram causados por aquele abuso que ele tinha sofrido depois que ele descobriu que era o abuso. Então, assim, a mente, ela bloqueia para proteger. Então, talvez você está vivendo aí, você está aí anos em análise e não consegue sair do lugar. Por quê? Porque você tem um espinho no seu pé, precisa tirar. Depois que tirar esse espinho, você vai conseguir fluir no processo analítico. E é sobre isso que eu vou falar agora, as vantagens, né? Porque a nossa mente bloqueia o que dói, os traumas. Então, muitas vezes está ali elaborando aquela questão, está ótimo, o psicanalista super competente, mas está bloqueado. Você vai até pertinho e muitas vezes não consegue, já está lá para 30, 40 sessões e não consegue, porque a mente está protegendo a todo custo, e dificilmente alguns traumas são acessados só com a elaboração. Então, a gente vai lá e tira esse bloqueio, olha o que dói, e aí você vai continuar o processo analítico e sua vida vai fluir, suas emoções, você vai conseguir se tratar muito melhor, viver realmente o processo. Porque a hipnose, ela acelera o acesso ao conteúdo recalcado. Então, assim, num transe, a gente entra em foco, imaginação. Foco, imaginação. E a gente consegue acessar com foco, porque ao contrário do que as pessoas dizem, ninguém vai para lugar nenhum, tá, gente? A gente só vai para onde? Para dentro. Lá nas memórias emocionais que estão bloqueadas. A gente vai cada vez mais para dentro, para dentro. Então, a gente fica hiper focado a ponto de conseguir acessar as memórias traumáticas de anos e anos, e até no útero da mãe. Porque você entra
num estado de hiperfoco. Isso é fantástico. A cena que eu mais gostei foi dar de cara comigo mesma, com 6 aninhos de idade, que eu consegui ver meus dentinhos aqui, ó, caindo, eu vi meu rosto tão perfeitamente, eu revivi, porque a gente não lembra, a gente revive a emoção, e foi, para mim, uma emoção muito grande, que eu tratei um sintoma que me incomodava muito, que bloqueava minha expansão profissional e financeira. Trabalhava e nunca me achava digna do dinheiro, e eu entendi por quê, porque eu sofri um evento traumático dos 6 para os 7 anos, estava perto de fazer 7 anos ali. E ali foi um desbloqueio muito grande para mim. E também facilita o processo analítico e acelera os resultados. Então, assim, você tirou aquela dor e você já dá um salto, e aí você vai tratar seu dia a dia, elaborar a sua vida de uma maneira que vai fluir muito mais. A hipnose, ela possibilita. Gente, na hipnose é usado subconsciente, mas é só termo. Raquel? Não foi? Só um minutinho. Raquel, você está passando os slides? Ah, tá. Agora foi. Foi? A hipnose possibilita acesso ao subconsciente, onde as emoções, traumas, hábitos e memórias de longo prazo estão. Então, assim, na hipnose fala subconsciente, na psicanálise inconsciente, mas são só termos diferentes, do mesmo significado, tá? Então, assim, o paciente que é muito ansioso, a ansiedade atrapalha o processo de análise, ele não consegue nem elaborar os problemas, porque ele está tão focado, e como que eu vou ficar? Que dia eu vou ficar bom? E aquilo ali atrapalha. A hipnose, ela reduz a ansiedade antes de iniciar o processo. Tem inúmeros benefícios, né? Pena que eu tenho que passar tudo rápido, porque eu gosto de falar, gente. Se deixar, eu falo bastante. Inclusive, eu quero meu curso com um dia a mais, só para dar tempo de falar e trocar experiências. Esse caso aqui foi fantástico, assim. Só de vocês olharem para a imagem dessa mulher, vocês já podem imaginar o desafio que era. Ela não mudou só fisicamente, e não foi porque ela emagreceu, não. Você vê que a postura dela mudou, até o pescoço, ela não tinha pescoço. E ela era cometida por uma artrite de Takayasu, que é uma vasculite, a inflamação dos vasos sanguíneos. Ela já tinha tido 3 AVCs. Ela teve o primeiro com 23 anos, estava grávida. Uma vida bem sofrida. E aí, ela chegou nesse quadro, ó, já tive 3 AVCs, e eu tenho indicação, como é possível, demora um pouquinho, mas eu tenho que fazer 5 stents e estou com fibrose hepática total. Ou seja, o fígado dela já era, estava todo fibrosado. Na hipnose, nós identificamos que o avô estuprou e ameaçou ela com 5 anos de idade. Quando ela reviveu a memória, ela sentiu um gelo, assim, sabe, uma sensação gelada descer desde aqui, no pé da nuca, aqui, né, no final da nuca, começo do pescoço, até o final da coluna vertebral, um gelo, assim. Ali, naquele momento, a Takayasu se instalou, né? Essa moça, ela permitiu que a imagem, mesmo que eu esteja tampando ela permitiu, tá? A imagem dela seja usada. E aí, ela não lembrava também. É outro caso que a mente tinha bloqueado. E ele, depois que terminou, ele tampou a boca dela e falou assim, não fala para ninguém, senão eu te mato, cala sua boca. Ele reafirmou, sabe? Ele fez uma pressão e ainda reafirmou, você cala sua boca, você nunca mais fala, não fala isso para ninguém, senão você mata sua mãe, mata todo mundo. Então, ela era uma pessoa que, sim, o marido podia dormir à noite, passar a noite toda fora, chegar de manhã que ela não conseguia falar. Ela pensava, tá errado isso, mas não conseguia falar. Ela vivia um casamento extremamente abusivo por causa disso, porque ela não tinha voz, não saía, olha o pescoço dela. O corpo fala, a leitura corporal dela já demonstra uma pessoa fragilizada, uma pessoa impotente, não conseguia falar, sensibilizada, frágil. Ao contrário da imagem, né, ao lado, que mostra como ela ficou bem depois. Ela não precisou colocar os stents. O fígado dela, o médico chegou a falar assim, ela me contando, né, que ela foi lá em Vitória esse tratamento dela. O médico falou assim, não, esse exame aqui tá errado, ela não tem fibrose nenhuma no fígado. Então, assim, foi uma coisa, assim, foi um caso que realmente eu fiquei muito feliz, porque é a vida dela. Porque ela se permitiu passar, porque a hipnose só funciona para quem se permite passar pelo processo.
E aí, infelizmente, é o segundo caso, e o segundo que fala de quê? Criança abusada. Você tem criança, eu já gosto de fazer esse alerta. Observa, não confia. É o tio-avô. Eu tive um menino de 12 anos que a mãe pegou ele com a faca aqui, e era o tio-avô, um senhorzinho, que ninguém desconfiava de nada na vida, que até então vivia muito bem, e era um menino bem cuidado. Rapidinho que ele foi na casa do tio-avô, que o tio chamou para dar uma bala, foi abusado. Cuidado com as crianças de vocês, gente. Infelizmente, na hipnose, de 10 pessoas, 7 foram abusadas quando criança. Isso é um número muito alto. A minha estatística do meu consultório, se eu somar com dos outros hipnoterapeutas, eu sei que o dado não vai ser diferente. E se você passou por um abuso, não pensa assim, não, eu já ressignifiquei, já deu certo. Passa por uma hipnose e vê se realmente você não está tendo um problema por causa desse abuso. Porque criança não foi feita para relação sexual. E quando ela sofre um abuso, ela é maculada na sua essência, sabe? Então, a pessoa precisa passar por um tratamento, sim. Porque tem muita gente que fala assim, não tem problema nenhum com isso, que eu já sei, já resolvi isso na minha cabeça. Será? Dá uma investigada. Essa outra moça, ela era uma criança magra, bonita, era uma criança com cabelão, linda, e o tio estuprou ela. Então, ela começou, depois de alguns episódios, ela começou a engordar. E já adulta, quando ela foi procurar hipnose, ela entendeu que ela era obesa, ela não conseguia emagrecer, por mais que ela tivesse tentado dietas de todos os tipos, nada, não emagrecia, porque o corpo estava protegendo ela. Lembra, o corpo, ele gera um sintoma para proteger a pessoa. Então, ela era gorda porque ela aprendeu o quê? As pessoas falam, né? Gordo é feio, gordo é feio. E aí ela fala, a mente dela entendeu. A mente, gente, isso não é racional, tudo lá no consciente. Gordo é feio. Se eu ficar feia, todo mundo me chama de bonita e o meu tio faz isso comigo. Se eu ficar feia, ele para de fazer. Então ela começou a engordar, e já adulta não conseguia emagrecer. Porque o corpo dela estava protegendo ela através da obesidade. Descobriu, ressignificou, dieta, ó, fácil. O corpo elimina o peso fácil, mudança de hábito, já não tem essa necessidade tão grande de comer, e aí é tratar o corpo, porque as emoções tratadas facilitam tudo. Próximo. Essa moça aqui, ela perdeu totalmente o apetite. Ela chegou assim, ela falou que a comida não passava da boca, ela tinha de cuspir porque não descia. Então, ela emagreceu 10 quilos em 30 dias. Eu sempre trago esse caso porque na regressão ela voltou em 4 vidas passadas. E é um misticismo das pessoas. Raquel, isso não é de Deus, eu sou de Deus. Tem gente que fala isso no meu Instagram. Eu não preciso disso porque eu tenho Deus. Eu também tenho Deus. E graças a Ele, Ele me capacita para ajudar outras pessoas. Agora, se a pessoa traz no significado da mente dela que ela voltou para outra vida, se é verdade, se não é, eu acreditar, não importa. Importa o que ela acredita. Ela acredita, tratou, ficou boa, ótimo. Eu não vou ficar assim, agora que você voltou no trânsito, vamos falar de Deus, vamos falar da minha religião, vamos falar que esse negócio de vidas passadas não existe? Jamais. Então, quem fala que hipnose não é de Deus, hipnose é da pessoa. Se eu faço hipnose com Maria, a hipnose é de Maria. Maria não acredita em vidas passadas, Maria não vai para vidas passadas. A hipnose é de João, e João acredita, ele pode ir, pode não ir, nem todo mundo vai, poucas pessoas vão. Mas a hipnose é uma ferramenta fantástica, fantástica. Né? Ela tinha vários problemas, hoje ela é uma mulher saudável, faz exercício físico, está com o corpo em forma, nunca mais emagreceu tanto assim, come, saudável, e descobriu que tinha medo da mãe, medo de desagradar, medo de rejeição, mas eu trouxe esse caso, eu gosto de falar por causa das vidas passadas. Vamos tirar isso, gente. Nem todo mundo acredita no que a gente acredita. E o profissional está ali para ajudar, não para julgar. Primeira coisa, quando a pessoa chega para mim, eu falo, olha, eu estou aqui para acolher, não é para julgar. Eu acho que esse é o papel fundamental.
né? Abrir, e que nosso consultório seja um espaço de acolhimento das diferenças, das necessidades do ser humano. Uma alma humana tocando outra alma humana. Essa aqui, ela ganhava e perdia dinheiro, né? E aí ela acessou que o pai era depressivo, dinheiro sempre faltava, não admirava o pai. E aí isso fazia com que ela não admirasse a si mesma, não tivesse um exemplo que o dinheiro era bom, porque toda vez que o pai saía para buscar o dinheiro, ele voltava triste, falando que não servia, que não dava, que não conseguiu, que só ia conseguir comprar comida, isso numa roça, um sofrimento muito grande, muitos irmãos. E ela sempre achava que era mãe, porque a mãe falava muito assim, pagando as contas tá bom, dinheiro não traz felicidade, essas coisas aí, para e lembra. Lembra aí agora, o que sua mãe falava de dinheiro? Talvez você não está ganhando dinheiro suficiente por causa disso, tá? E não é só assim, peraí que eu vou pensar diferente. Ela achava que era por causa da mãe. Na hipnose, quem veio? O pai. O pai sempre depressivo, sempre falava que o dinheiro não só faltava. A mãe mandava no pai, o pai não tinha voz, não tinha ação. E aí, ela ligou tudo isso, que o dinheiro é ruim, que ela não era digna de dinheiro. Depois ela não conseguia casar, ela já tinha 44 anos, nunca tinha casado na vida dela, já tinha vivido vários tipos de relacionamentos falidos, tóxicos, como casado, tudo, mas não conseguia um relacionamento que prosperasse. Aí ela teve um namorado de 11 anos, mas não evoluía. Então, depois que ela descobriu que o fato da mãe mandar no pai, tudo aquilo influenciava na cabeça dela, que ela tinha aversão ao casamento, hoje ela casou com esse homem que ela ficou 11 anos namorando, tem um trabalho fixo, estabilizou as contas, ela é freelancer numa revista e ganhou um prêmio nessa revista de agronegócios. E foi convidada para escrever a biografia de um ex-político, ou seja, destravou a vida, mas ela continua em terapia, continuou no processo analítico, né? Ela destravou, continuou, mas continua fazendo, porque não existe mágica. Fibromialgia e apatia, né? Ela sentia muita dor e ficava jogada no sofá, não queria nada com nada da vida. Aí ela descobriu que o pai deu um chute nela aos 10 anos, na parte traseira do joelho, justamente onde a dor começava. E aí ela entendeu que aquilo para a criança foi um trauma. Ressignificou, tratou, desbloqueou, as dores cessaram, começou a trabalhar, melhorou muito o relacionamento com os filhos, porque ela ficava assim, Raquel, eu não sei o que eu faço, porque eu tenho 3 filhos lindos e eu sofro tanto assim, parece que eu sou ingrata, parece que eu não estou feliz, mas eu olho para eles e não tenho força, essa apatia. Então, era por quê? Ela estava ligada, né? Estava bloqueada lá atrás com esse trauma. E aí, não basta ter força, né? A hipnose e o processo analítico, não basta ter força de vontade. Esse bonequinho está confiante, eu vou fazer, vou mudar minha vida, vou resolver tudo, mas ele começa a ver que tem alguma coisa que aqui a expressão dele já não é tão feliz. Por quê? Porque ele tem uma âncora. Você só vai remar se você eliminar a âncora. Eliminar o trauma é desbloquear e começar a remar, ir para o alto mar e fluir no processo analítico. Com essa âncora aí, não vai sair do lugar. Então, muitas vezes é um trauma que você não lembra. Talvez você nem imagina, mas você só sente que você está preso. Então, basta você acessar, ressignificar, tratar, para evoluir. Isso é muito importante, gente. Essa é a minha contribuição com a hipnose. Deixa eu voltar aqui para a sala. Essa é a minha apresentação. Deixa eu ver se eu consigo... aqui. É isso que eu queria trazer para vocês. Consegui! Ainda tenho 9 minutos. Dá para alguém fazer alguma pergunta? Ei, Raquel, olha, excelente. Muito boa mesmo. Pessoal, vamos abrir um pouquinho para perguntas, se alguém tem interesse. A Carla levantou a mãozinha. Olá, boa tarde, tudo bom? Olá, Carla. Tudo jóia? Nossa, foi ótimo, viu? Parabéns. Obrigada. Achei fantástico toda a fala.
eu, assim, como ainda muito, eu brinco, falo de fralda, né? Muito aspirante, muito começando, fico pensando assim, o que que a gente pode fazer para ajudar a pessoa a entender esse caminho? Porque eu acho que ainda é um tabu, né? A questão da hipnose, muitos ficam assim, receosos, né? De se permitir passar por isso. Então, assim, como conduzir, né? De forma que eu consiga ajudar essa pessoa a encontrar esse caminho. Não sei se tem uma forma específica ou algumas formas, mas, assim, a abordagem, sabe? Para conseguir fazer com que a pessoa, ou se exclusivamente vai depender dela nessa jornada. Não sei se eu consegui explicar o que eu queria perguntar. Como fazer com que a pessoa se interesse, queira essa mudança, isso para a vida dela, é isso? Isso. Não, por exemplo, ela começa a fazer a terapia, né? Perfeito. Aí Uhum. você vai conduzir ela à hipnose, porque você entende que talvez isso possa ajudá-la, né? Mas existe aquela trava, né? Igual você disse no começo, aí vai depender de cada pessoa, né? Aquilo que ela acredita, aquilo que ela se permite. Mas, além da pessoa, ou a gente fica limitado, assim, a, de fato, a pessoa, né? Somente a pessoa fazer essa virada de chave, sabe? Ou a gente consegue ajudar ela a encontrar esse caminho de uma forma mais fácil. Conduzir, na verdade. A gente tem que ser bem... Claro, nunca esconder nada, nunca maquiar nada, falar a verdade. A vontade é dela, se ela quer ou não, faz é dela. Eu sempre sou muito clara com a pessoa, assim, eu sempre explico muito como é o processo, que não... tem que entender, tem que conhecer. Eu nunca faço na primeira sessão, eu sempre gosto de conhecer bem o caso e fazer com que a pessoa se sinta confortável. Ela só vai entrar mesmo no processo se ela acreditar e se ela quiser. E ao longo do processo ela sempre quer, porque eu vou pontuando, ó, isso aqui, com a hipnose vai dar certo. Vamos fazer? Aí a pessoa vai. E na maioria das vezes, se sentir medo, Magna, tudo é a confiança no profissional, né? Por isso que eu não faço na primeira sessão, preciso conhecer essa pessoa, explicar bastante, e quando ela estiver pronta, eu faço. Essa moça mesmo aí, que tem a foto do antes e do depois, eu fiz depois de 3 meses, porque ela estava muito fraca, ela não conseguia subir a escada. Se eu fizesse uma regressão nela, ela descobrisse isso, talvez ela podia passar mal, até assim, por causa da emoção dela, né? Ela estava muito fraca, ela não conseguia subir uma escada. Então, eu espero o tempo da pessoa. É sensibilidade, né? Mas isso aí eu explico no curso, tudo isso. Você precisa ter uma sensibilidade da pessoa, né? Perfeito, obrigado. Curso de hipnose, Priscila, na Escola Freudiana para psicanalistas. Ainda não dou para o público livre. E eu realmente acredito que é importante ter uma base para fazer hipnose, porque tem muita gente falando que é mágica, justamente porque não conhece a mente mais a fundo, não tem a teoria como a teoria psicanalítica. Alguém mais? Ainda temos 4 minutos. Acho que ninguém mais tem perguntas. Acho que é. Ei, Raquel. Cláudio. Cláudio? Eu. Ei, Cláudio. Achei muito bacana você pontuar a questão de vidas passadas, né? Porque eu mesmo tenho essa resistência quando alguém vai falar assim, vou fazer uma regressão de vidas passadas. Eu crio toda uma resistência. Mas a sua observação de que isso a hipnose é do paciente, é ele quem traz. E depois continuar a terapia, né? Continuar realmente que ele descubra de onde que ele trouxe aquelas imagens. Então, realmente, é importante o embasamento psicanalítico. No curso de hipnose que a escola fez na minha época, eu fui o último a ser hipnotizado. Tão grande era a minha negação, né? Minha reação contra ser hipnotizado. E o da turma eu fui o último, né? E eu achei, ao final das contas, bastante positivo. Mas muito legal essa pontuação, porque eu conheço muitos hipnoterapeutas que têm essa tendência, vamos fazer uma regressão, até alguns pacientes procuram, né? Até vidas passadas, eu falo assim... É isso, eu não posso para onde você vai. Para onde você vai, eu não vou te prometer que eu estaria sendo antiético, né? É. Não.
E vai nessa música tão clássica, né? Da MPB, né? Aonde você vai que eu vou varrendo, né? Diga aonde você vai que eu Exato, vou. quem vai. Boa, essa boa. É você que me diz onde você vai. Alguém me perguntou aqui se eu faço online, não. Não, por causa da responsabilidade, justamente, de acessar uma dor tão grande, igual dessa moça, por exemplo, ter uma catarse, e quem vai socorrer? Se ela bate a mão no celular assim, e aí? Eu tô lá longe? Eu não faço, não. Por isso. Obrigado, Raquel. Achei bastante útil. Obrigada, Cláudio, querido. Acho que a Suzana ia falar. Paciente com depressão, você utiliza hipnose? Eu utilizo em qualquer tipo de paciente. Sim, eu ia perguntar sobre essa sensibilidade de saber qual seria o momento, mas você já me respondeu que isso é assunto para o curso. Raquel, Falado nisso, né? É até debatido sobre não fazer hipnose nesse sentido. O mito de não retornar. Alguém já ouviu uma reportagem assim, ó? Fulano está preso na hipnose até hoje. Não existe, gente. Ninguém vai para lugar nenhum, só vai para dentro de você mesmo. Você, se eu sair da sala e deixar você entrando, você vai voltar, porque é a sua mente que está no comando. Quem está no comando é o paciente. Quem está no comando é o paciente. Não sou eu não entro na mente de ninguém, não, tá? Você pode falar assim, não quero mais não, tá muito ruim, depois a gente continua, vamos parar e para. Eu respeito muito o paciente.